O objetivo da presente discussão é analisar o texto do Shapiro, né? Esse texto, o capítulo se chama A Estética e o Método Impressionista. É bom deixar claro, então, que nós estamos lendo apenas um capítulo e o livro é um livro bastante denso do ponto de vista da história da arte, né? O Shapiro tem uma grande tradição intelectual, um teórico bastante importante, atuou principalmente nos estudos tanto de arte medieval como de arte moderna, né? É importante destacar tanto a presença das relações entre o Hegel, que também vai ser um grande teórico importante do ponto de vista da história da arte e do patrimônio. Os livros que geralmente as escolhas para os cursos são justificadas também pela tradução. Significa que os autores que foram traduzidos para o português têm essa possibilidade da gente utilizá-los, né? Essa é a capa do livro, uma ótima tradução. É um livro muito bonito, de capa dura, uma edição que a gente poderia falar que é uma edição de luxo, né? E em grande medida nós poderíamos nos perguntar por que o impressionismo na arte moderna, né? Essa é a primeira questão que pode ser formulada, né? E o impressionismo demarcaria então o primeiro movimento que chamaríamos da arte moderna e que vai dar origem à sequência de ismos, né? Impressionismo, futurismo, dadaísmo, pós-impressionismo e assim por diante. Então, muito mais do que essas definições bastante genéricas, né, do impressionismo como um grupo revoltado que disputa um espaço fora da academia, o impressionismo realmente foi um movimento, apesar de, como nós sabemos, né, eles não se reuniam em torno de um manifesto ou de uma organização geral, né? E o título impressionismo estava muito mais relacionado então a uma ideia construída a partir da crítica, né? Isso não é incomum na história da arte, excetuando alguns movimentos que já nascem a partir de uma organização e de um manifesto, né? Então, uma das definições que se tornam fundamentais desse ponto de vista do impressionismo, em um capítulo anterior, o Shapiro vai tentar estabelecer e percorrer o que de fato significa impressão, né? E ele vai primeiro dizer que o impressionismo foi se tornando um termo vago à medida que as obras dos pintores chamados impressionistas ficam mais conhecidas. A princípio, referia-se ao estilo de um pequeno grupo de artistas franceses do final do século XIX, talvez não mais do que 8 ou 9 pintores. Logo, o termo impressionismo foi aplicado a romances, poemas e a música e até mesmo a um certo ponto de vista da ciência. Isso é uma citação do Shapiro, né? Para a gente entender um pouco como que o impressionismo, então, ele não carrega em si uma ideia de um movimento organizado, como muita gente gostaria, né? Mesmo na época, no universo temporal de 1870,
não existia um consenso sobre a definição. Considerando que Diego Martelli, que a gente vê aí no slide, né? Pintor e crítico de arte italiano, que conhecera pessoalmente em Paris Manet e Degas, os considerou como artistas da modernidade, enquanto Monet, Renoir e Pissarro, os verdadeiros impressionistas que representavam o alvorecer do futuro. A primeira compreensão que deve ser apresentada é que os artistas agora, diferentemente da estética precedente, né, do anterior ao impressionismo, eles são protagonistas de sua própria trajetória, né? Cria-se agora uma noção de uma personalidade artística. Nesse que pode ser considerado o primeiro movimento da arte europeia, os artistas produzem e já recebem a sua revisão crítica, né? Então, quando a gente estabelecia uma ideia da história da arte anterior, tudo o que foi produzido, ou em grande parte o que foi produzido sobre Caravaggio, sobre Leonardo da Vinci, né? A tradição ela foi sendo construída posteriormente, né? É lógico que tem um livro do Vasari, mas ele não é feito ao mesmo tempo que as questões estão acontecendo. E também não tem um perfil da crítica de arte como ela vai ser construída na modernidade, que a gente vai estar discutindo ao longo dessa questão. Como se sabe, a crítica de arte era produzida como distanciamento necessário para a avaliação. O fenômeno constitutivo de uma crítica de arte sendo realizado no desenrolar dos eventos apenas foi possível devido à construção do circuito de arte inaugurado no século XIX. Para tanto, para quem não entendeu a noção do circuito de arte, tem outro vídeo disponível discutindo fundamentalmente o debate do Bourdieu com o Danton e também o debate existente com o Berman, mas principalmente o debate do Bourdieu com o Danton, né, que está disponível. Com relação a essa definição, deve considerar o esquema tradicional desenvolvido por Anne Coquelin. Anne Coquelin é uma outra autora importante, né, para pensar a ideia, por mais que a definição se distancie do Bourdieu em certo sentido, né, a ideia de um circuito, né, a ideia de um conjunto de elementos que caracterizam a arte como um sistema, né? Mas retomando o pressuposto da crítica de arte produzida ao calor da hora, os artistas passam a ser agentes do debate. Para explicar melhor essa situação, podemos dizer que Caravaggio sem dúvida era conhecido pela sua produção à sua época. Mas não vemos muitos relatos, né, objetos de disputas intelectuais em meios como jornais, que apenas surgiram a partir do século XIX. A profusão que estamos aqui salientando. Não estamos dizendo que Caravaggio não era conhecido na sua época, mas a diferença entre a produção de um Caravaggio e de um Monet é que a velocidade das questões, né? E a emergência do jornal como uma mídia diária e privilegiada para a construção do debate sobre a arte. A compreensão da arte moderna não redunda apenas da produção de obras artísticas, mas a modificação de um conjunto de cenários possíveis que envolve a cultura, o mercado e a sociabilidade. A avaliação de Manet é o outro aspecto que deve ser destacado. Apesar de ser considerada desafiadora em seu tempo e por ter contribuído para libertar os jovens impressionistas da banalidade das escolas acadêmicas, nas palavras de Shapiro, o trabalho considerado libertador na década de 1870 e 80, devido ao novo uso de luminosidade e cor e pinceladas mais livres, foi
por sua vez, estimulada pelos mais jovens, e especialmente por sua cunhada Beth Morisot. A Beth Morisot tem um trabalho fundamental dentro do ponto de vista do impressionismo, mas o Manet vai aparecer aí muito mais como uma figura que estimulava a modificação desses artistas, né? Muitas vezes é considerado, inclusive, como não pertencente ao movimento do impressionismo. O Manet se recusa a estar situado como parte integrante do impressionismo, né? A Morisot teve um papel de destaque na história da arte e motivou muitas análises sobre o papel da mulher no impressionismo. Nós podemos destacar um livro importante chamado Vision and Difference, Visão e Diferença, né? Da Griselda Pollock. Digamos que foi uma das primeiras a resgatar o papel da mulher dentro da arte, principalmente moderna europeia, né? Esse aspecto merece destaque devido, na Europa, à presença não tão significativa de uma artista como Morisot. Os temas mais provocadores na ocasião, então, podem ser vistos, por exemplo, em Olympia, produzida em 1863, e também no Déjeuner sur l'herbe, né? Que foram substituídos gradativamente por temas menos, se a gente pudesse dizer assim, escandalosos e mais tipicamente impressionistas. Muitas vezes nos perguntamos por qual ou por quais motivos um tema como Olympia, né, e Déjeuner sur l'herbe terem se transformado em um verdadeiro escândalo. Deve-se considerar que a presença da nudez na história da arte e nas representações nunca foi um fator de escândalo ou limitador da produção dos artistas. Como a gente pode ver em Tiziano, né, a nudez sendo apresentada, amor sacro e amor profano, como a gente pode ver em Ingres, na Grande Odalisca, né, uma obra de 1814, Cranach, também, em 1518, Tiziano, de 1548, né, 1538. Então, nós poderíamos dizer que o problema não residiria propriamente nessa questão indicativa aqui da presença da nudez. Então, voltaríamos a nos perguntar, né? Qual que é a diferença de uma obra como do Cabanel, sendo mostrada aqui em 1863, né, e uma obra do Edouard Manet, produzida em 1863? Enquanto uma pertence ao salão e é digna de nota, da fatura, do objetivo, a Olympia, então, é produzida e tem como ideia um escândalo. Ou ainda, poderíamos dizer, por qual razão um piquenique pode ser tão escandaloso? Isso poderia ser por causa da presença da mulher nua? O escândalo baseia-se na possibilidade de representação de uma cortesã e não uma figura mitológica. A transição que nós estamos fazendo aqui gradativamente é que essa imagem é vista e interpretada de um ponto de vista da tradição mitológica. Então, aquilo não é uma mulher nua. Ela representa a Vênus. Então, eu olho para aquela imagem e tenho a noção que aquilo não é uma mulher nua. Aquilo é a representação de uma Vênus. Assim como quando eu vejo a representação de Jesus Cristo crucificado, eu não vejo o corpo de um simples homem crucificado. O que eu vejo ali é o corpo de Jesus Cristo crucificado, né? Então, existe um controle de sentido, existe uma mediação de sentido
realizada a partir desses elementos, né? Lembrando que as produções artísticas estavam amparadas e organizadas dentro dos salões. Então, tinha uma área específica sobre a mitologia, uma área específica sobre pintura histórica e assim por diante. O que eu estou querendo aqui demonstrar é que nós não nos deparávamos, então, com uma imagem como o Nascimento de Vênus, assim, ao léu. Então, existe uma cadeia interpretativa que aquela imagem não significa exatamente aquilo que denota, né? Aquilo que está aparente. Ela tem que ter uma interpretação que ultrapassa a própria interpretação corpórea, né? O que nós estamos falando aqui é que quando Manet, então, nesse caso, utiliza uma cena clássica e atualiza com vestimentas modernas, transforma o tema mundano em cotidiano. Essa situação é inadmissível para um olhar do século XIX. Então, o que nós estamos vendo aqui? Essa cena é uma realidade, né? É uma realidade, então, temporal de 1863, de 1860, que eles estão vestidos, então, a partir de um pressuposto, né? Mesmo, que é esse pressuposto da historicidade. Mas esse elemento aqui, quando colocado uma figura, que seria uma figura do passado, que poderia ser uma ninfa, poderia ser uma experiência mitológica, dentro de uma temporalidade do presente, cria-se ali uma quebra do código de expectativa que alguém pudesse imaginar, né? Como que um tema atual pode estar ao mesmo tempo de um tema do passado? Ficamos então em dúvida, né, de como interpretar essa cena. Afinal, essa então não é uma Afrodite ou uma Vênus. Ela é uma mulher nua. Isso que gera uma quebra do horizonte geral de expectativa. Então, o que nós estamos tentando sustentar aqui é que existe até o século XIX uma construção do contexto da imagem, o contexto da recepção. Essa expectativa decorre da previsibilidade. Os que frequentam uma igreja, apesar das portas estarem abertas, geralmente existe um sistema de aprendizagem ritual. Nesse caso, são iniciados que deverão interpretar as cenas a partir dos preceitos que o antecedem. Então, os iniciados que entram dentro desse regime interpretativo. O pressuposto é mais de decifração e identificação que de interpretação. Ao ver uma pessoa crucificada, que já reconheço que aquela imagem remete à história de alguém que, inclusive, pode ser descrita a partir da leitura de um texto sagrado. O mesmo ocorre quando vemos um quadro de Tiziano, por exemplo, né? Aqui, a Vênus de Urbino. Não cabe ao observador julgar os princípios sexuais, pois a imagem não existe em si, mas como uma representação. A nudez de Olimpia, nesse caso, né, ela choca de inúmeros aspectos, né? O primeiro é da descontextualização ou da quebra de expectativa. Ao entrar em um salão tradicional, eu espero encontrar figuras mitológicas, históricas, paisagens e retratos. E quais são esses elementos? Existem elementos de identificação para eu saber se é uma figura mitológica ou uma figura histórica e assim por diante. Para isso, nós temos que entender que a arte até o século XIX, ela se baseia na definição de gêneros artísticos. Não cabe uma discussão específica de um nu de uma mulher verdadeira. Nesse caso, a nudez é chocante na identificação de uma cortesã. O corpo de Olímpia não obedece ao modelado cilíndrico da Vênus. O quarto fechado,
sem paisagem ou em outra cena, leva o observador a direcionar completamente uma visão para a personagem. Não tem uma paisagem aqui que como na Vênus de Urbino, né? Então eu vejo a Vênus de Urbino aqui representada, mas tem uma outra paisagem aqui atrás. Esse fechamento, que é o que a gente chama de uma perspectiva científica ou ideia de uma perspectiva fotográfica, nos leva a ter um contato direto com a imagem, né? E aí, ainda, né, coloca em seu cabelo, aqui, uma flor de orquídea como símbolo da sexualidade. Tudo parece remeter ao quarto de uma cortesã ou de uma prostituta parisiense. Um outro aspecto que não pode ser ignorado é o tratamento pictórico. Grandes massas e pinceladas que rompem com a forma de construir a cena, com a preparação de tela, né? Distribuição de camadas pictóricas. Então, essa parte da mão da cena aqui que eu estou mostrando para vocês, ela decorre de uma visão interessantíssima, né? Porque ali ele já passa a utilizar o que a gente vai denominar como pintura de manchas. Não é um desenho realizado com preenchimento de cor. É o pincel com camadas grossas sendo aplicados diretamente na tela. Você sente a presença da tinta na tela. Isso é completamente distinto de toda a experiência anterior que a gente, né, conhecia. Então fica parecendo, ou denota que os artistas estão seguindo um caminho, né? E para um observador ainda que não entendeu o processo, poderia entender que eles não sabem de fato o que é pintura, como é pintar corretamente. Então, a tentar entender, né, que o conceito de impressão, o termo impressão, muitas vezes pode ser traduzido como um ponto de vista pessoal sobre um determinado tema. Essa é a impressão que tenho sobre um determinado ponto. Nesse caso, um determinado tema ou aspecto poderia ter um número de representações ou pontos de vistas, assim como o número de pessoas que o representou. É necessário destacar que a arte da tradição clássica se baseava em modelos específicos de representação. Não são todos os temas e os tipos de representação que seriam aceitos. Os impressionistas passam a retratar o ambiente, seja da cidade ou do campo, as ocasiões dos espetáculos, peças, apresentações, recreação e diversão. Os temas são produzidos pelos momentos do campo, do tempo vivido, né? Pela experiência. Na arte clássica, quem viveu foram figuras extraordinárias, como Jesus Cristo, né? Então, as representações que a gente tem é de Jesus Cristo, de feitos magníficos, como de Apolo, né? Agora, quem interessa é o trabalhador, o boêmio, a prostituta, a pessoa comum. Não se pode esquecer que a cidade de Paris foi construída e identificada posteriormente como a cidade do prazer, a cidade da sensação. Então, agora, como tema da arte, nós estamos aqui apresentando a sensação como uma possibilidade interpretativa da arte. A cidade é considerada a cidade do prazer do século XIX. As interpretações das fontes antigas modificaram a partir do século XIX. Essas fontes eram vistas como abstrações, muitas vezes associadas a coerções deformadoras e ilusões da vida pessoal e social. Ao passo que a impressão,
com as sensações componentes, era vista como uma experiência primitiva básica, uma ocasião em que somos mais sinceros, sensíveis e capazes de aprender totalidades como valores estéticos. Então, como a gente diz, né? A primeira impressão é a que fica. Né? Não estou aqui querendo julgar se isso é verdadeiro ou não do ponto de vista da nossa discussão, mas a impressão ela seria mais objetiva, né? Mais, não objetiva, mais direta. Quando você tem impressão de algo, ela te toca mais profundamente. Você não, é como se não tivesse tempo de raciocinar sobre o evento, né? As noções de impressão e sensação passam a ser valorizadas para o pensamento moral e social e são tidas como mais progressistas e emancipadoras na sociedade e nas relações pessoais. Esse é o Shapiro na página 57. Shapiro explica que, com a expansão econômica e a prosperidade, atingiu-se um equilíbrio para o maior número de pessoas na relação dos indivíduos com o seu meio social, mediante as novas oportunidades de descontração, prazer e liberdade de movimento. Tal visão das atitudes e elementos motivadores da experiência persistiu até hoje. E ainda figura nas reflexões dos psicólogos, moralistas e pensadores sociais sobre a importância do instintivo, da reação livre e espontânea, do intuitivo e sentido em nosso pensamento e comportamento. As obras impressionistas passam a trabalhar com um conceito bastante complexo denominado sensação. Os estudos passam a tentar entender como um ambiente modifica a nossa relação com o mundo. Né? Citando Shapiro, ele diz: reagimos, por exemplo, com prazer e às vezes com desânimo ao aspecto do ambiente que chamamos de clima. Os nossos sentimentos em relação ao seu brilho, calor, ventilação ou umidade relativos, qualidades que não denominamos propriamente dos objetos distintos e que não podemos isolar quando especificamente as qualidades do objeto em um campo definido ou contra um fundo refletem o clima como uma totalidade extensiva, limitada, determinando nosso humor e induzindo a consciência da nossa dependência de pequenas mudanças no meio como um todo. Para essas variações vitalmente importantes na qualidade, temos somente algumas palavras imprecisas. Então, o que ele está querendo dizer que nós somos afetados, né? O nosso humor, a nossa visão, a nossa sensação dos objetos, ela é alterada na medida em que, né, tem influência do meio externo, do clima, das cores e assim por diante. Aquilo que poderia ser tratado, que a sensação seria algo objetivo, né, de ser pensado, ela é extremamente complexa, né? Então, nossa percepção é de extrema complexidade e os impressionistas estavam motivados a resgatá-la. A consciência atenta aos mínimos aspectos da organização da percepção. Julgamos rapidamente objetos do vestuário ou reagimos a uma ligeira mudança da tez, que nos faz perceber uma alteração de humor ou mesmo um distúrbio no estado da pessoa. Então, o que ele está querendo explicar que essa questão da intuição e da sensação, que sempre foi vista com desprezo, né? Ela passa a ser vista agora como um elemento fundamental. Um gesto, uma mudança na cor do rosto de uma pessoa, você já começa a imaginar, não, você tem certeza que essa pessoa está passando mal, ela está mais pálida, ou ela está corada de vergonha, né? Diferenças da palidez e rubor
nos sinais de saúde ou desconforto, por exemplo, não são entendidas como propriedades constantes do objeto. Então você fica mais pálido, mais vermelho, né? Por causa de elementos exteriores, né? Mas como mudanças mínimas causadas por experiências passageiras, o que requer um discernimento atento às gradações sutis das sensações. A época foi promissora para pensar como a percepção não é construída passivamente, ou apenas resultado de uma apreensão ótica. Ela modifica nosso comportamento, ela modifica nosso humor. Então, a percepção de um determinado objeto, a percepção de um determinado situação, né, que nos tira daquele estado de conforto, ela está associada ao nosso humor, né, e como a gente vê as coisas. Então, como a gente vê os objetos ou interpreta os objetos, ele não é tão racional como a gente gostaria que fosse, né? Mas, pergunto, como os impressionistas foram capazes de mapear, analisar e utilizar esses mecanismos de produção de sensação? Como que eles foram capazes disso? Como na música, que possuímos uma série de possibilidades de produção de tensão e euforia, como criar uma gramática para as cores e suas respectivas sensações? Então, na música, né, um tipo de nota, um tipo de composição nos gera uma sensação ao mesmo tempo de prazer, de tensão, de alegria, de tristeza. Seria possível fazer o mesmo, né? Que a arte, então, não fosse um elemento de contar uma história, mas passar uma sensação? Essa é a pergunta que o Shapiro vai estar efetuando. Para Shapiro, essa importante disciplina intelectual e visual foi alcançada não por meio de leitura de livros científicos, mas pelo estudo prático e pela reflexão. Ela exigiu, além da imaginação inventiva, um esforço minucioso e investigador para refinar o processo e testar os recursos em obras sucessivas. Os imitadores do impressionismo herdaram os resultados e puderam praticar a arte sem ter que passar pela descoberta e experimentação, perdendo no processo o poder bruto da revelação. Mas como é possível representar a sensação de um objeto e não propriamente o objeto? A tradição artística forneceu os mecanismos de utilização de desenho de observação para a representação dos objetos. O desenho é a prática mais importante para todas as modalidades artísticas, sejam elas pintura, escultura, gravura ou arquitetura. Tal questão se apresenta inclusive na Academia Imperial de Belas Artes. O desenho tem a função de conferir a modelagem dos objetos e garantir sua identificação. A cor funciona, nesse momento, como preenchimento. Conseguimos identificar os objetos pela estrutura realizada a partir das linhas e pela cor. Os impressionistas abandonaram a função da modelagem tradicional do desenho e forneceram um valor da cor e do contorno. Então, o desenho é a disciplina preparatória. Não estou falando desenho autônomo como expressão artística, né? E você tinha que dominar todos os elementos que conferem a um determinado artista a capacidade de representar mais fielmente possível, né, o representado, a forma, né? Como a imagem, então, está sendo representada. E para isso eu estou aqui com um estudo de osteologia. Né? Como cada osso, então, tem que ser estudado, tem que ser conhecido, e qual o efeito que ele é capaz de produzir dentro de um movimento,
seja da mão, seja da bacia, seja do braço ou de qualquer elemento como esse, né? Então, se compararmos uma representação de uma figura em um período próximo, aqui são os elementos como estavam sendo descritos lá, porque aqui tem as letras indicativas, né? E aqui dá para ver melhor as letras e a identificação. Então, se a gente for ver um detalhe de uma obra produzida praticamente num período muito próximo, uma figura feminina que a gente consegue perceber os detalhes, né? A conformação de cada elemento, onde estão os olhos, onde está o lábio, inclusive como essa cena está muito associada à paisagem atrás. Até as variações cromáticas existentes aqui em termos de gradação, elas são efetuadas tendo como objetivo principal, né, produzir um efeito de verdade sobre essa obra, né? Sobre a representação dessa mulher. Nós vemos tanto no cabelo, nós vemos a definição dos dedos e a leveza do tecido em relação às outras partes do quadro. Então, o exercício anterior dos artistas possibilita entender como o desenho é tão fundamental, né? Sem o desenho, seria praticamente impossível representar todos esses detalhes que estão aqui presentes na cena. Se a gente fosse comparar, então, essa cena, aqui um detalhe mais aproximado, que a gente consegue ver a cor do tecido, a distribuição do tecido em relação ao corpo da mulher. E se a gente fosse comparar também com um detalhe, como essa obra, percebam que nós temos que fazer um exercício enorme para conseguir perceber, então, que esses elementos de um vermelho, um preto, um cinza, um branco, estariam associados, então, a partir de um gesto, ao rosto da mulher. Então, nós temos que projetar uma determinada visão da imagem, partindo do pressuposto que isto é uma mulher e isto é uma criança. Mas como nós estamos estabelecendo essa comparação? Isso só é possível se a gente aqui, né, tentar imaginar dentro do contexto geral da obra. Porque não tem nada, nenhum elemento da obra, mesmo vendo um detalhe, que poderia assegurar que isso de fato é uma mulher e aquilo é um homem, ou uma criança, um menino ou uma menina. Então, como esforço comparativo, nós poderíamos perceber mais essas duas imagens, né? Quanto à primeira, aqui, a gente vê todos os detalhes da conformação, tanto da paisagem, como da criança segurando o vestido, a face rosada, o cabelo, as diferenças da constituição do rosto de uma e de outra criança, né? Aqui a gente vê que a imagem apenas é suscitada e cabe ao cérebro preencher o significado dessas imagens, né? A cabeça, o corpo é percebido apenas como uma mistura de cores. Como é possível observar, a cabeça é uma mancha vermelha e branca, o que poderíamos imaginar ser um chapéu preto e amarelo, ou uma pena, ou um tecido, ou um pano, e a mistura de cor que se segue, o que poderia ser um vestido. A ideia de representação fica muito mais clara, né, quando a gente compara esses dois modelos de representação, que eles não são muito distantes do ponto de vista cronológico, né? Como nos informa Shapiro, representar um objeto estranho de modo que os outros o reconheçam
requer experiência na combinação de cores e contornos, isolando a sua forma, ressaltando o volume do objeto por meio da luz e sombra, turvando as bordas onde estas recuam e fazem com que as partes pareçam distantes e próximas. Mas como identificamos uma mancha vermelha como se fosse uma cabeça? A relação que construímos com o reconhecimento dos objetos é bastante complexa, assim como nos mostra Shapiro. Habitualmente, vemos um verde extenso em uma paisagem como relva, um azul no alto como o céu, um vermelho abaixo como um telhado, um ponto amarelo como uma flor. As cores podem desencadear o nosso reconhecimento desses objetos, mas não como as palavras específicas para cores e objetos. No sentido linguístico, estas são signos arbitrários culturalmente herdados, que variam com a linguagem do grupo social. Então, o que ele está querendo dizer é que nós estamos tão habituados a perceber o céu como azul, a nuvem como branca. Então, quando uma superfície qualquer, a pessoa coloca um azul em oposição ao branco, nós passamos a interpretar o sentido da obra, complementando a ideia da forma, né? Tanto uma ideia que suscita o céu ou a nuvem, a partir apenas das cores, né? Então, em termos perceptivos, as cores são signos naturais, como aspectos ou efeitos dos objetos. As sensações de cor são de tal modo associadas a coisas particulares e a sua posição no espaço em relação ao observador, que ao experimentarmos a cor em uma paisagem, reconhecemos o objeto ou classe de objetos como componentes do lugar. Então, como que nosso cérebro, a nossa percepção funciona? Nós criamos um sistema associativo, né? Então, se tem uma mata, um verde, que você acha que é uma mata, se tiver outra cor mais próxima do azul, pode ser o céu, né? Ou um rio, ou um lago, que passa próximo a partir do reflexo. Então, essas construções associativas, elas são elaboradas a partir apenas da sensação cromática e não muitas vezes da completude da forma, né? Então, nesse sentido, os pintores impressionistas conheciam os padrões de associação entre uma cor e a sua sensação, mas tensionavam essas noções, assim como o poeta estuda os sons das palavras e atenta para esses elementos componentes sem considerar o objeto que a palavra designa. Os mesmos sons podem ser partilhados por palavras com significados em relação entre si. Então, a poesia também vai fazer isso. A poesia se apropria, né? E a literatura também se apropria do quê? De alguns elementos linguísticos, retirando dele o sentido habitual e produzindo ali um novo sentido a partir da articulação das obras e das imagens. Nesse sentido, o tratamento cromático associava padrões isolados com mudança das variações de cor de tela. Assim, seus papéis variados em um sistema correspondente de tons e pigmentos e seu lugar no quadro como um todo ordenado. O amarelo que selecionavam na paisagem e transpunham para o lugar na tela pintada era mais claro ou opaco que o amarelo em outra parte ou qualquer lugar. Ou era um tom contrastado com o lilás vizinho. A cor deixava de ser um signo interpretável na convenção e passava a ter seu signo conforme a relação com outras cores, como explica Shapiro, né? Se vocês perceberem bem do que a gente está percebendo, as variações tonais aqui são num espectro pequeno, né?
Então, o tom desse verde com esse amarelo e um pouco de vermelho e rosa vão assumindo uma proporção geral de toda a tela, né? Então, não existe muito confronto entre as cores. Existe um processo de transição entre uma cor e outra, né? O que o que a gente vai perceber então, uma forma completamente distinta, né? Então, ele pega um amarelo e aproxima de um preto. E aproxima de um vermelho. No vermelho, ele coloca outra pincelada branca e no fundo um verde e um azul. Então, o que você começa a perceber, né? A cor, um rosto não é vermelho e branco como uma mancha pela convenção, mas nós nos esforçamos para conectar o vermelho, o marrom, o preto e o cinza para produzir uma sensação de rosto, de pescoço ou de corpo completo, né? Então ele diz, né, o Shapiro, não estava em questão a função habitual da cor como signo, mas sim uma posição em uma escala de qualidades. A cor como signo é a interpretação que a gente faz também dentro de um quadro geral da teoria das cores, né? E o significado simbólico que isso carrega. O vermelho carrega um significado simbólico, assim como o branco, assim como o preto. Então, o que ele começa a fazer? As cores são tensionadas, são aproximadas sem nenhuma transposição, né? Sem passar de um branco, né, numa escala cromática até eu chegar no meu objetivo da minha cor, para não ter choque. Eles exercitam, então, duas cores completamente distintas para justamente efetuar a função do choque. Então não estava em questão a função habitual da cor como signo, né? Toda essa discussão que, em certo sentido, a gente já fez. Esse significado não era arbitrário também, né? Eu não poderia jogar qualquer cor como significado de uma palavra, mas era uma relação que tinha sido descoberta intuitivamente pelos artistas mediante o estudo de seu meio. Então, eles não estão copiando um grande tratado de cor para elaborar esse pressuposto. Eles estão, pela sua experiência, pela aproximação cromática, produzindo o sentido interno da obra, né? O estudo do meio. Sua cor nos convence, sem reflexão ou memória, como tendo sido escolhida corretamente por seu efeito no conjunto. Como uma música que contribui para a melodia ou harmonia distinta em virtude de sua qualidade perceptível, no contexto, a cor tem um caráter que é afetado pelos tons vizinhos, né?